É muito importante que você, antes de começar a fazer sua mandala, você pense em alguns processos iniciais, como por exemplo, as cores. Bom, eu vou mostrar então para vocês um pouquinho como é o meu processo criativo antes de eu começar a pintar uma mandala. Quando eu recebo uma encomenda, eu sempre converso com o meu cliente, pergunto as preferências, se tem alguma mandala que ele viu que eu já criei, que ele viu no meu portfólio, no meu catálogo, que ele gostou e que ele gostaria que eu fizesse nas cores indicadas na mandala. Então eu tenho uma conversa prévia com o cliente. É muito importante que você tenha essa conversa antes. É claro, se for o caso de você fazer uma mandala para vender por encomenda, né? Mas se for o caso de você fazer uma mandala para você presentear alguém, você pode trabalhar com uma definição de cores de acordo com o seu gosto pessoal, se orientando no círculo cromático que a gente já estudou em etapas anteriores. Então, antes de começar a pintar, eu sempre gosto de me basear pelo círculo cromático. E criar algumas paletas. Bom, eu, por exemplo, hoje, vou aproximar um pouco para vocês aqui. Eu pensei em criar uma paleta com azul turquesa, então eu coloquei aqui, eu direcionei a seta do círculo para o azul turquesa para ver quais combinações ele me traria. Então, ele me trouxe uma tríade aqui de combinação, né? Baseada nesse triângulo. Então, o azul turquesa, ele vai combinar com um amarelo alaranjado e também com um roxo violeta, que, né, no caso vão dar essas três cores que vão se harmonizar perfeitamente na pintura, na mandala. Então, o que eu fiz? Depois de eu escolher a cor que eu queria principal na minha mandala e ver quais combinações o círculo me dava, eu peguei as tintas, né? Então eu peguei aqui o azul turquesa, que é esse primeiro aqui, o amarelo alaranjado, que é o amarelo cádmio, da acrílica fosca, número 536, e também o roxo violeta, que é o magenta, que é o 549, acrílica fosca também. Então, eu vou criar uma paleta de cores hoje com base nessa informação, com essas três cores que vão se harmonizar perfeitamente, tá? Mas eu gosto sempre de fazer uma inclusão, eu gosto sempre de incluir cores na minha mandala, como por exemplo, aqui tá a minha paleta. Eu vou montar uma paleta de três cores, que são essas três cores principais. Mas nessas cores principais eu gosto de trazer um branco, por exemplo. Um branco para iluminar a mandala, né, que é uma cor neutra, e que vai trazer equilíbrio e iluminação para a minha paleta de cores, que são essas três cores aqui. E também eu gosto de trazer uma cor que vai iluminar a mandala, que vai chamar mais atenção, que vai destacar, trazer destaque, né, em alguns pontos da mandala. E uma das cores que eu gosto de usar bastante é o dourado. O dourado e o branco, eles vão trazer equilíbrio para essa paleta de cores aqui, que é esse trio. Tá? Então, quando você for criar uma mandala, é interessante você pensar dessa forma. Você pensar em montar uma paleta de cores e trazer também outras cores que vão dar equilíbrio para sua arte, como no caso do branco, que ilumina, e do dourado, que destaca, ok? E aqui eu vou mostrar para vocês algumas paletas que eu criei, vou criar uma junto com vocês aqui nessa folhinha aqui preta de papel canson, para vocês absorverem ainda mais esse processo antes da pintura. Na verdade, essas paletas, o que você pode fazer com elas? Essas paletas você pode guardar em uma pasta, por exemplo, uma pastinha, aquelas pastinhas de plástico, sabe? E sempre que você precisar consultar alguma paleta que você criou para alguma determinada mandala, você vai lá na sua pastinha de paletas e vê quais cores que você já combinou, quais cores que deram certo, quais cores que você gostou. De repente algum cliente seu viu uma mandala sua no seu perfil e gostou das cores, e você já tem a paleta pronta, então você já sabe quais cores utilizar. Então isso ajuda muito no trabalho, né? E mesmo um dia que você não tá tão, com criatividade tão aguçada para criar uma paleta, você pode consultar e trabalhar com as suas paletas que você já criou. Isso ajuda também a construir a sua identidade, né? Ajuda a construir a sua identidade como artista, porque independente
do que for que a pessoa vai criar. Um artista, ele sempre tem aquelas cores que ele usa mais, né? Aquelas cores que ele sempre tá usando. Por exemplo, eu gosto muito de rosa e azul. Eu sou apaixonada por rosa e azul. Então, basicamente, nas minhas mandalas sempre tem ou rosa ou azul, ou sempre rosa e azul junto, que são cores que eu adoro. Então isso faz parte da minha identidade, essas cores já tá, né, parte da minha identidade. Então as pessoas que gostam dessas cores também se identificam mais com o meu trabalho. E os meus clientes, eles gostam muito também de mandalas azuis, né? Essa é uma paleta, por exemplo, que eu tenho muitos pedidos, as clientes gostam bastante. Então, se você quer acertar a mão aí, eu até fiz um estudo de cores também. O azul é uma das cores preferidas das pessoas. Se você fizer uma mandala com tons de azul, dificilmente alguém não vai gostar, ok? Então, essas paletas aqui eu coloco em uma pastinha com plásticos e sempre tenho para consultar. Então, aproveita, monta a sua também, que vai ser muito útil no seu dia a dia, no seu trabalho. Ok? Então, eu vou montar uma com vocês agora, para vocês verem como eu faço. Eu uso sempre os dois lados, tá? Então, aqui esse lado eu já fiz uma paleta, e desse lado eu vou montar a paleta de uma mandala que eu vou criar aqui com vocês, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui o azul turquesa, o meu pincel. Esse pincel que eu estou usando aqui é o Condor 284-18. Então, eu vou mergulhar o pincel aqui na tinta azul turquesa e vou fazer um traço aqui no canson. E solto. Dessa forma, gente, quando vocês colocam no papel a paleta que vocês querem criar, vocês já conseguem ter uma noção de como vai ficar a mandala, né? Da energia que aquelas cores juntas vão trazer para sua mandala. Ficar harmonioso vai, porque você vai se guiar pelo círculo cromático. Então, o círculo cromático sempre traz cores certeiras ali nas combinações. Mas é importante você montar essa paleta e ver se realmente a energia daquelas cores juntas, independente se combinar ou não, vão ficar bonitas, vão ficar do jeito que você gosta, do jeito que você espera para montar aquela mandala. Então agora eu vou passar um amarelo cádmio. Olha essas duas cores que ficam... Nossa, olha como ficou linda essas duas cores juntas. Deu um contraste belíssimo, eu gostei bastante. E, inclusive, lá na mandala, independente de você criar a paleta ou não, nada te impede de você... Ah, eu quero incluir um amarelo mais claro. Vamos incluir um amarelo mais claro, vamos incluir um tom de azul mais clarinho para dar um toque aqui com o turquesa, vamos incluir, nada te impede, a criação é livre, né? Não é só porque você criou essa paleta que você precisa ficar 100% agarrada, presa na paleta, você pode variar os tons. Quiser incluir, por exemplo, um violeta, vou incluir o violeta na paleta, vamos incluir, entendeu? Porque o que acontece na mandala, na hora que você está criando, as coisas vão fluindo. Então, de repente, se você tá com vontade de colocar mais alguma cor, coloque, vá criando, a criação é livre, ela tem que ser leve, tem que ser fluida. Agora eu vou colocar o magenta. Essa foi a paleta que o círculo de cores, né, sugeriu. No caso, que eu peguei a tríade ali no círculo cromático. E agora eu vou colocar as cores para iluminar e destacar. Então aqui nós temos o azul turquesa, o amarelo cádmio e o magenta. Agora eu vou colocar aquelas duas cores que eu conversei com vocês anteriormente para equilibrar a nossa mandalinha. No caso, para iluminar e destacar, eu vou passar aqui embaixo dessa paleta para vocês verem como fica.
Então aqui o branco brilhante, é o número 562, branco metálico da Metal Colors. Aqui, olha como já iluminou, né, a nossa paleta, como já traz luz na paleta. Na hora de colocar os pontinhos, vocês vão ver a diferença que o branco faz. Eu sempre gosto muito de utilizar branco nas minhas mandalas, seja o branco metálico ou seja o branco tradicional mesmo. E agora vamos para o dourado. O dourado, gente, ele é uma cor que eu sempre recomendo para todas vocês terem, porque é uma cor coringa. O dourado combina com turquesa, o dourado combina com amarelo, o dourado combina com magenta, o dourado combina com branco, o dourado combina com todas as cores. Então não tem erro. Se você for fazer uma paleta, coloque ali dourado, porque todas as cores vão harmonizar com o dourado. Então aqui, agora que eu já completei a paleta com as cores que eu vou utilizar na mandala, deu pra ver que o amarelo cádmio, ele ficou bem próximo da cor dourado solar da Metal Colors, que é a 598. Então, na hora de fazer a mandala, eu penso que nada me impede de colocar o dourado perto do amarelo, mas a princípio, para destacar mais, eu vou colocar o amarelo eu vou colocar mais o dourado com o turquesa e com o magenta para destacar mais. Mas na hora do processo é que a gente vai ver como é que vai ficar, ok? Então, pense nisso antes de você pintar a mandala, construa sua paleta, equilibre a sua paleta, ilumina a sua paleta, pegue o seu círculo e faça as combinações, vê qual que você gosta mais, qual é a cor predominante que você vai querer, se é o verde, se é o azul, se é o violeta, e veja quais combinações são sugeridas aqui. Em aulas anteriores também eu ensinei vocês a montarem paleta também, se inspirando no Pinterest, então são infinitas as possibilidades que nós artistas temos para criar as nossas paletas, tá? Então vamos lá e vamos ver como é que vai ficar essa mandala, se eu vou querer incluir mais cores além do que está aqui, dependendo de como fluir a arte. Vamos para a próxima aula.